Olha, esse desenho é muito interessante. Aqui, nesse desenho aqui, é quando você foca a sua energia, distribui a sua energia para vários pontos. Aqui você vê o método 1, método 2, método 3. Ah, esse método não funciona. Aí você vai para o outro. Ah, isso aqui você vai, tenta e não consegue. Então você começa a dar um pouquinho de resultado. Você fala, não, isso aqui não funciona. Vamos atrás de outro. Entender? Isso aqui é uma iluminação artificial, então ela não tem força. Ela tem uma potência simplesmente para clarear poucos metros de onde eu quero que essa luz artificial ela tenha essa potência de... Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo no meu canal, e nesse vídeo eu vou falar os 7 erros que geralmente acontecem quando a pessoa começa com o mercado da renderização como um artista 3D. Ela faz, então eu trouxe aqui 7 erros e eu vou falar nesse vídeo com vocês quais que são esses 7 erros e como que eu cheguei nesses 7 erros. Então eu passei já por esses erros e não quero que você que está começando não passe por esses erros também. Se você não me conhece, eu sou Alex Soares, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho com renderização há mais de 15 anos e sou o criador aí do método Story Render, você saber contar boas histórias através da renderização e encantar o seu cliente. Vamos lá pro vídeo então. Qual que é o erro número 1 que eu percebo entre os alunos e entre as pessoas que começam com esse mercado da renderização cometem? Vamos lá. Número 1 seria não observar o comportamento das coisas que estão em sua volta. A pessoa não para observar que realmente tudo que você pega, tudo que você visualiza tem uma textura. Então tem a textura de madeira, a mesa aqui tem uma textura de madeira, a parede aqui com cimento queimado, até esse material aqui atrás, ele é uma espuma, então tudo tem uma determinada textura. Isso aqui tem uma textura de madeira, você consegue perceber a textura de madeira aqui. Como que eu consegui aprimorar essa técnica? Eu simplesmente, quando eu vou correr, fazer alguma coisa no meu dia a dia, eu começo a observar. Se eu tô com dúvida de algum determinado material para eu colocar na minha imagem, na minha renderização, eu paro e penso, tá, mas que material que eu quero representar? É a madeira? Vamos lá olhar como que é a madeira na realidade. Daí você vai lá, visualiza, entende que a madeira tem várias camadas, que tem não é nada uniforme, então tem as deformações. O inox, tá com dúvida de fazer inox? Cara, pega o inox, visualiza ele, como que é um material de inox. Ele é totalmente reflexivo, ele tem, isso aqui no caso é um material de inox aço escovado, tem esse escovado aqui. Você observar é um primeiro ponto. Eu sempre falo para os alunos, primeiro você observa, para depois você modela. Você precisa entender como que se comporta o mundo na realidade primeiro, olhar com um olhar mais técnico do que simplesmente já querer fazer a renderização. Você primeiro precisa observar. Então o número 1 aqui é você observar que tipo de material. Se você está com dúvida em um determinado material, você vai lá e entende como que se comporta aquele material. Asfalto, se você pegar, tem vários tipos de asfalto hoje. Só que se você entender como que é o básico do asfalto ali, ele não é reflexivo, totalmente reflexivo. Ele é um material que não passa tanto, a não ser quando chove, né? Daí fica aquelas poças de água que dá aquele brilho. Então você entender, primeiro você observa, está com dúvida em uma vegetação, olha a vegetação, entende. Ela com luz, ela dá um comportamento. Ela sem luz é outro comportamento. Então primeiro você observa. O segundo ponto, aí você entra na modelagem realista. Eu vejo muitos alunos modelando o projeto e se a realidade está falando que é daquele jeito, por que você vai fazer diferente? Se tem ali aquele caos em uma cena, você tira uma foto de um determinado lugar, você vê que as ruas não é totalmente certinho, as calçadas não são totalmente retas, a modelagem da casa, por exemplo, as casas, você vai fazer ali a modelagem de uma casa com telhado, você entende que tem ali o telhado, tem a platibanda, tem todo o detalhamento de madeiramento do telhado, tem as ripas, tem o telhado em 3D. Então as pessoas pegam, faz um plano, só várias linhas e fala, isso aqui é uma modelagem. A modelagem é você passar todas as informações realistas que você observou e aí você modela exatamente como você observou aquele determinado material. Vamos lá, você vai fazer um objeto, essa minha caneca aqui, você vai modelar essa caneca, por exemplo aqui essa caneca.
Você não vai fazer só um quadrado e um negócio para você apoiar para pegar o dedo. Você entende que aqui tem essa curva aqui, ó, tem essa curvinha aqui, ele é chanfrado aqui em cima, não é simplesmente um sólido, tem esse acabamento aqui em cima ó, do chanfro da caneca. Então isso daqui é você saber modelar realmente. Se você pegar essa ampulheta aqui de tempo, ó, você pegar aqui, você consegue perceber que se fosse modelar isso daqui, não ia fazer só um retângulo aqui e um negocinho no meio. Não, eu ia fazer o que? Eu ia pegar, eu ia modelar aqui em cima, que tem esse chanfro aqui em cima, vem pra cá, tem essa curvinha aqui, dá esse acabamento pra cá, vem pra cá. Então esses detalhes que você precisa começar a se atentar a esses detalhes mínimos que eu falo. Eu sempre comento que os detalhes mínimos fazem toda a diferença. Então você modelar um projeto realista não é simplesmente você fazer de qualquer jeito só para entregar o projeto rápido para o seu cliente. Não, o cliente ele quer ver um render realista, ele impactar quando ele vai fazer apresentação em um plantão de vendas ou em algum determinado lugar que vai vender aquela imagem. Ele precisa passar a realidade para o cliente dele. Então você precisa ser o artista e modelar esses detalhes mínimos, detalhes que vai fazer a diferença. Uma calçada, simplesmente você fazer quadrada só, vem aqui e não tem mais detalhe. Então você precisa fazer ali a guia baixas, aqueles intervalos, precisa fazer, se tem grama na calçada, modela a grama da calçada ali, ou rebaixo da grama, né? Então esses detalhes eu acho que é fundamental, que seria aqui que eu falei sobre a modelagem realista. O terceiro ponto é a pessoa não entender o básico da iluminação. Iluminação nada mais é uma fonte de luz que vem de algum determinado lugar. Eu tô aqui com uma luz aqui agora. Vou pegar essa minha luz aqui. Ah, está vindo a luz daqui. Tá vendo? Se eu colocar ela atrás de mim. Entender? Isso aqui é uma iluminação artificial, então ela não tem força. Ela tem uma potência simplesmente para clarear poucos metros de onde eu quero que essa luz artificial tenha essa potência. Então ela não tem força total para clarear esse ambiente todo. Então você entender que iluminação é você perceber que tem uma fonte de luz vindo de algum lugar e tem vários tipos de intensidade de luz. Deixa eu voltar lá aqui agora. E a luz natural, que nos está fazendo uma renderização de interior, você precisa representar uma luz natural, e essa luz natural ela é muito mais forte do que uma artificial. Então aqui eu tô gravando em cima aqui da minha cabeça aqui, tem os spots de iluminação, e esses spots estão virados para a parede, então ele tá dando, rebatendo na parede e vindo até mim, mas não dá ainda intensidade para clarear esse ambiente todo. Agora presta atenção quando eu abrir essa janela aqui e vir iluminação natural. Tô gravando de dia aqui, só para você entender o que é iluminação natural e a potência dela. Vou abrir uma pequena parte aqui da janela. Olha, eu abri uma pequena parte da janela e olha só como já ganha luz natural no ambiente aqui. Então olha como já clareou o fundo lá. Essa luz de LED aqui, ó, essa luz de LED aqui, esse neon, pode perceber que ele nem tem mais, ele nem ganha vida mais quando tem uma luz, fonte de luz maior clareando o ambiente, que seria aqui a minha janela. Se eu abrir mais ainda a janela, ó, olha só. Então, qual que é a fonte de luz maior daqui do meu ambiente? Iluminação natural, que está vindo dessa janela. E a janela não é muito grande, é uma janela pequena. Se eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó, é uma janela pequena. Então, a fonte de luz maior aqui desse ambiente que eu estou projetando aqui para gravar para vocês é dessa janela. Então você entender o básico de uma iluminação seria você entender da onde que vem essa fonte de luz e qual que é o tipo de luz. Se ela é artificial, como essa luz de neon aqui atrás, ó, se ela é artificial, se ela vem de um spot, se ela vem de uma fita de LED. Então você entender essas iluminações que não tem como você clarear um ambiente de interior ou um ambiente que está fazendo simplesmente com uma iluminação artificial, com uma fitinha de LED ali que você coloca com alguns spots. Ele não tem essa potência. Você precisa representar a luz natural, que a luz natural é a luz que tem mais intensidade. Eu acho que é impossível você ter uma luz que seja mais forte que a luz do sol. Então o quarto ponto é que as pessoas colocam, não sei se você já viu aquela frase, você colocar a carroça na frente dos bois.
a pessoa ser tão ansiosa quando está começando, a pessoa ser tão ansiosa que já querer o resultado sem ter uma jornada. Tudo tem uma jornada. Então você tem um ponto A que você vai para o ponto B, que vai para o ponto C. Então você ter essa jornada é você entender o processo de cada coisa que você está fazendo. Você vai lá, observa, modela, separa materiais. Tem vídeo aqui no meu canal que eu falei sobre isso. Você separa os ingredientes, aí você coloca a mão na massa, modela, depois renderiza. Então você tem que ter uma jornada, você tem que ter essa jornada. E não simplesmente você já querer o resultado final. Sem ter ali esse processo, eu dou sempre a analogia de você não consegue já pegar uma forma, colocar no forno e esperar o bolo crescer. Não, você precisa lá pegar os ingredientes, fazer o modo de preparo, descansar a massa, aí você coloca no forno. Então tudo tem o seu tempo, tudo é uma jornada. Tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam menos tempo, mas você entender esse caminho, não colocar ali a carroça na frente dos bois que vai dar errado. Porque eu fiz isso e eu cheguei no resultado que eu imaginava que eu ia chegar e falar, não é isso que eu queria. O que eu errei? Aí que eu fui entender o que eu errei. Então eu já queria colocar a carroça na frente dos bois. Vou dar um exemplo bem prático, vou mostrar essa renderização aqui para você. Essa renderização, eu estava tentando ali a tentativa de fazer uma renderização realista para apresentar para o meu cliente. Só que acontece, eu estava colocando a carroça na frente dos bois, tentando chegar no resultado super mega realista, sem se entender esses princípios que eu falei aqui para vocês. É você entender os comportamentos, você modelar e aí você renderizar. E o quinto ponto que eu separei aqui para vocês, tô pegando aqui a minha cola. O quinto ponto que eu separei aqui para vocês, eu encaro a renderização como se ela fosse uma construção civil, uma casa. Vamos lá, qual que é o processo de uma casa? Ela tem a fundação, ela tem as paredes e tem o telhado. Simples. A renderização eu encaro desse mesmo modo. Você tem a fundação seria o quê? Você entender sobre as referências, você entender sobre essa observação, entender sobre simetria, entender sobre todos esses princípios que vêm antes de você colocar a mão na massa. Então na fundação vai entrar as texturas que você vai ter que separar, as referências que você vai ter que analisar, você vai ter que entender sobre cada comportamento, como montar esses comportamentos dentro de um software. Aí você vai para as paredes, que seria colocar a mão na massa. Você observou a realidade? Perfeito, agora você vai colocar a mão na massa e você vai modelar exatamente aquilo que você observou, simples. Aí você vai para o telhado, o que é o telhado? Aí já é a renderização na prática, você entender que o telhado é você separar tudo aquilo que você já separou na base, já modelou, e aí é só você fazer a configuração disso. Aí você dá o play e deixa aquilo harmonioso, dá o render, né? Dá aquele efeito mega realista. É você entender que tem essa analogia de fundação, parede e telhado. As pessoas, o erro comum que tem é que as pessoas já querem deixar a casa dela em pé, já fazer a renderização dela realista, já começando pro telhado, só que ela esquece da modelagem e ela esquece da fundação, que é a base principal de tudo. O sexto ponto que eu vejo muito, isso aqui é bem comum entre os alunos que estão começando, é aquela famosa frase do copiar e colar. Ela vai lá no tutorial, vê um tutorial e fala, nossa, mas essa iluminação tá com 2.3, essa daqui tá com 3.3, eu vou ter que colocar exatamente o que ele colocou. Não funciona desse modo porque você não tem um feeling daquilo que você está executando. Quando você tem um feeling e entende o que está fazendo, você consegue construir e sentir cada ambiente, porque cada ambiente vai falar uma coisa diferente para você. Então uma cena de dia vai ter um comportamento. Se ela é uma cena de dia que tem vegetação, que tem vários objetos na cena, é outro comportamento, porque a luz vai fazer sombra nas vegetações e vai fazer aquela você vai criar aquele outro cenário para você. Então cada ambiente, cada cenário tem as suas peculiaridades. Então você não é porque a pessoa foi lá e colocou exatamente aquela medida que você precisa copiar. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso. Eu entrava em tutoriais de renderização, eu copiava exatamente uma cena de dia, tem que ser 2.5, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e não entendia o feeling daquilo. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que eu estava colocando aquela medida no meu projeto? Então você entender por que você faz as coisas, você cria muito mais habilidade para você construir novos cenários. Então não é simplesmente copiar de uma outra pessoa. Ele tá dando certo para ele
naquele ambiente que ele está executando. Para você vai ser diferente, no seu ambiente pode ser que seja diferente. Então não caia nessa de copiar e colar que dá super errado. Pode ser que na cena que você está fazendo exatamente como a dele, funcione, mas e nas próximas? Você não vai saber ter esse norte. Então o copiar e colar não funciona, e não funcionou para mim porque eu entendi que nas outros ambientes, em outros projetos que eu vou executar, não funciona. E o sétimo ponto e último é eu falo que é a overdose de informações. Você ter vários métodos, você vai na internet e pesquisa método 1, método 2, método 3 e tenta aplicar várias coisas. Várias receitas, cada receita tem o seu resultado. Então não tem como você pegar a receita A, misturar com a receita B, misturar com a receita C e tentar chegar em um único resultado. Não tem como. Tem um desenho que ele é muito interessante, que seria isso daqui. Quando você foca a sua energia em vários pontos, vamos colocar aqui, que aqui é o resultado que você quer. Olha, esse desenho é muito interessante. Aqui, nesse desenho aqui, é quando você foca a sua energia, distribui a sua energia para vários pontos. Aqui você vê o método 1, método 2, método 3. Só que você pega esse método 1 aqui e você começa tenta chegar, putz, não vai dar certo para mim isso aqui. Ah, esse método não funciona. Aí você vai pro outro. Ah, isso aqui você vai, tenta e não consegue. Então você começa a dar um pouquinho de resultado, você fala, não, isso aqui não funciona, vamos atrás de outro. Aí você vai em outro. Só que de vez de você estar focando a sua energia em várias direções, você simplesmente poderia estar pegando a sua energia, ó, e focando em um único ponto, que seria em um resultado que você realmente, que aquele método te traz aquele resultado. Se o método A traz aquele resultado para você, não tem por que você ficar misturando todas as técnicas que tem aí na internet. Pega um e vai até o final, para você ver resultado daquilo. Então, quando eu estava começando a estudar, eu falava, não, vou atrás de informação. Aí ia lá, pegava um, pegava dois, pegava três e tentava misturar as coisas, tentando colocar um ponto. Cada método tem a sua particularidade, então você precisa entender que cada método tem o seu resultado. E se você aplica aquele método até chegar no resultado, você consegue ser bem sucedido naquilo. Então você precisa pegar e focar sua energia em um único ponto e ir até o final, até dar certo. Porque você sabe que aquele resultado, que aquele método, que aquela informação dá resultado se você realmente seguir e colocar todas as suas energias naquilo. No começo é bem difícil. Para você criar um hábito de você fazer um determinado assunto, uma determinada coisa, é difícil porque você é novo para você está no desconhecido. Porque quando você faz a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, vai ficando mais fácil, porque quando você vê, você está fazendo um cenário mega realista com simplesmente um passo a passo rápido ali. No começo é difícil? É muito difícil no começo. Você vai quebrar a cabeça, você vai errar, mas você aprende com os seus erros, fazendo o debriefing daquilo que você fez. Você faz uma imagem hoje, você entende o que eu posso melhorar nessa imagem para o meu próximo projeto ficar perfeito. Aí você vai fazendo esses pequenos, vai dando aquelas pequenas ajustadas no parafuso, sabe? Quando você ajusta os parafusos, aí você vai vendo que vai ficando robusto aquela sua técnica. E quando você vê, você está fazendo imagens em poucas horas ali, modelando um projeto do absoluto zero. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é que você precisa pegar a sua energia e focar em um único ponto. Não fique focando a sua energia em várias coisas que não funcionam, porque eu já passei por isso e eu sei quanto é difícil. Às vezes demora muito tempo para você chegar onde você quer chegar, no seu sucesso profissional. Então quando você foca várias coisas, a sua energia em várias coisas, não dá certo. Então esse vídeo eu queria passar para vocês esses 7 pontos, só para recapitular o que a gente viu aqui nesse vídeo. Primeiro, não observar o comportamento das coisas que está em sua volta. Segundo, modelagem realista. Terceiro, não entender sobre o básico de uma iluminação. Quarto ponto, colocar a carroça na frente dos bois, já querer o resultado sem estudar. Quinto ponto, começar pelo telhado de uma casa sem entender da fundação, da base principal. E o sexto ponto que passei aqui para vocês foi copiar e colar. Não caia nessa coisa de copiar e colar de outra pessoa no seu projeto, não vai dar certo.
E o sétimo ponto é seguir vários métodos, focar sua energia em vários pontos e não simplesmente em um que vai te dar resultado. Então nesse vídeo eu vim aqui e passei para vocês aí os 7 erros que geralmente os iniciantes, quando está começando nessa trajetória de renderização, cometem. Então, para finalizar esse vídeo, se você passou por esse vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal, compartilha se fez sentido para você, para outra pessoa, fala assim, ó, não cometa esses erros que ele cometeu e ele tá explicando aqui nesse vídeo sobre os 7. Manda para essa pessoa, eu tenho certeza que o meu conhecimento, o meu conteúdo vai te ajudar você e essa outra pessoa. Então a gente se vê em um próximo vídeo, um grande abraço. E se você quer saber sobre algum outro tema, tem mais vídeo aqui no meu canal. Então a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fui!